Ivan, me conta aí por que você decidiu ser enfermeiro? Quando que veio esse desejo? Exatamente, Amy. É uma história muito complexa, né? Sempre quando eu abordo e conto essa história, ela acaba unindo bastante vários nichos, porque eu fui durante 14 anos atleta profissional de futebol, joguei futebol. Então pense, 14 anos onde eu convivia com mais de 30 homens, né? Então era diariamente. E começou que eu tive uma desenvoltura aí de sempre ser aquele cara, o parceiro da turma. Não, vou falar, vou desabafar, briguei com a esposa, briguei com isso, treinador não me põe, que não sei o quê. Aí todo mundo encostava em mim. Ah, você então sempre foi aquela pessoa que as pessoas se sentiam à vontade pra desabafar. Exatamente. E eu fui aproveitando isso, assim, óbvio, de maneira inconsciente, né? Sempre acolhia quando eu via, por exemplo, numa concentração que era 2 por quarto, no meu quarto tinha sempre 8, 10. A metade do time tava lá. Né? Então a gente sempre estava conversando bastante, eles sempre se sentiram muito à vontade. E também foi aí uma história um pouco mais aprofundada, né, meu? Acabei ficando órfão muito cedo, perdi meus pais por problemas de saúde, né? Então eu tive assim que amadurecer muito rápido também nessa questão, entender que a gente tem que se cuidar desde novo, não deixar para se cuidar quando já está ali na fase adulta, né, com 30, 40 anos. Então isso para mim trouxe aí uma certa responsabilidade de poder ajudar alguém. Talvez se eu pudesse ajudar os meus pais naquela época, eu poderia ter ajudado de alguma forma, sabe? Então sempre fica esse pensamento, né? Mas Você eu posso ajudar outros, tem né? irmãos? Somos em 7 irmãos. Nossa, do 7 mesmo pai irmãos, e da do mesma mãe? mesmo pai. Não tinha isso, eu acho. Não tinha televisão. Eu até brinco, realmente não tinha, porque minha mãe era bem aquelas evangélicas, né? Que não tinha TV em Ah, casa, então realmente. sua mãe era evangélica. Exatamente. Mas Então, você é natural de onde? sou natural de Sorocaba. Ah, de Sorocaba Sorocaba mesmo, interior de mesmo. São Paulo, né? Ah, E então ali que foi começado toda essa história. Aí quando foi passando o tempo, eu mas, sim, assim, desculpa te claro. interromper. Eles partiram ao mesmo tempo, assim? Não, no caso, né, a minha mãe foi primeiro, né? Só que o meu pai, eu acabei não conhecendo ele, né? Então ele tinha muitos problemas aí com drogas, com bebida, etc e tal. Então quando eu fui para nascer, ele já não, minha mãe já era separada, né? Então eu Ah, cresci só com a minha mãe até os 14 anos, 15 anos. Aí ela veio a falecer e depois de 2 anos ele veio a falecer também de Alzheimer. Né? Então eu nossa. acabei assim não tendo nenhum contato, mais assim um primo do primo que avisou, sabe? Aquela coisa bem, Uhum. bem distante. Então para mim somou muito essa questão aí de ter uma figura paterna ali para me instruir também, né? Aí fiquei sozinho e começou o perereco, né? Começou a acontecer muita coisa na minha vida e eu não tinha muito recurso, não sabia o que fazer, né? Então a ideia minha de ir para enfermagem hoje foi justamente por isso também, que eu consiga aí de certa forma ajudar um pouco essa molecada que tem uma história parecida com a minha, né? Até mesmo mais adultos que viveram a vida inteira sem nenhuma referência masculina, né? Então, acho que é importante pra gente estar abordando alguns assuntos assim, igual você mesmo falou no início, que é um tabu, né? Gigantesco. E tá na hora de quebrar, em 2022 já. É, pô. Né? E aí, como é que. E a sua experiência no futebol? 14 anos 14 jogando. anos. Na Como que você verdade, foi parar no então, futebol? quando eu fiquei órfão, né? Eu queria que eu tinha que ter onde morar, então eu ficava nos alojamentos dos clubes, né? Então, quando tava acabando um contrato ali com o clube, eu já tentava fazer uns contatinhos para ir para outro clube. Então, eu ficava mudando de alojamento para alojamento, né? Aí chegou uma certa idade ali que eu, bom, agora eu preciso me profissionalizar para ter um faz-me rir também, né? Um dinheirinho ali para me manter. Aí, graças a Deus, consegui, fiz tudo, tive bastante passagem por clubes assim de nome também, né? E consegui títulos, toda aquela, né, que o jogador de futebol quer atingir. Enfrentei Neymar, Ronaldinho, né? Toda essa galera, então, sério. No Sério? meu Insta, quem acompanhar lá pode ver, tem bastante vídeo lá Que também, né? Então, legal! assim, foi uma experiência que eu costumo dizer que às vezes eu acho que eu tenho uns 50 anos, né? Porque eu já fui de tudo também, né? E então eu fui pro meio do futebol, só que chegou um tempo que o futebol não é tão simples, não é tão maravilhoso como a gente sabe. Então, às vezes, você assinava ali 3 meses, 4 meses com o clube, acabava a competição, você tinha que ir para a sua cidade se virar, porque até conseguir outro clube, e às vezes demorava. Aí eu ia lá trabalhar de garçom, manobrista, ia me virando como podia para levantar um dinheirinho até um outro clube me chamar. Né? Então foi meio que virando assim. Só que aí chegou com 24, 25 anos, eu falei, bom, já tem que, não, já não tô milionário, né? Então eu vou ter que estudar um pouquinho aí para poder criar
uma saída, um plano B, né? Foi onde eu entrei para enfermagem, com todo esse histórico meu, né, da infância. Eu falei, bom, acho que é uma área que eu vou, pelo menos vou querer criar um hábito ali para estudar. E me apaixonei, tô até hoje. Acabei agora também trazendo esse lado sexual também, né, junto com o pessoal do Instituto Homem, que são meus parceiros lá, e a gente está fazendo um belo trabalho ajudando aí mais de 3.000 homens aí.